Isso é interessante porque hoje em dia o movimento negro que existe hoje, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, tem muito esse pensamento de o Estado precisa cuidar do negro para que ele não sofra com as consequências do racismo, etc. e tal. Mas no Brasil a gente chegou a ter um movimento negro que, óbvio, era extremamente radical e para os dias de hoje não seria compatível, mas que foi a Frente Negra Brasileira. O primeiro presidente foi um sujeito chamado Arlindo Veiga dos Santos. Se colocava como um radical, né, de extrema-direita e tal, ele mesmo se classificava assim, mas tirando estas questões, uma das coisas que esse movimento negro defendia era justamente a independência do negro. Então, não era um movimento negro que buscava cotas, reserva de vagas, uma ajudinha do Estado, porque, meu Deus, acabamos de sair da escravidão. Isso a gente está falando de 1930, 1934, ou seja, o preconceito ainda era muito latente. Mas era alguém que procurava caminhos para que o negro criasse a sua própria empresa, fosse empreender, fizesse cursos profissionalizantes, porque havia o racismo, sim. Ele era muito forte, mas um dos grandes problemas mesmo para a exclusão social dos negros é que, quando você teve a abolição da escravidão, a imensa maioria deles, 90%, eram analfabetos. Isso, e foi para a favela. Exato, foi para a favela. Então, aí você joga esse sujeito no mercado de trabalho, com novos empregos, novas tecnologias, mas ele não sabia fazer. Não tem recurso. Exato. Não entendia como funcionava a relação assalariada e não tinha cursos disponíveis para ele. Então, se tivesse tido esta política de dar condições para que esses negros caminhassem com as próprias pernas, a situação hoje já seria muito diferente. E a Frente Negra Brasileira buscou isso. Então, acho que em algum momento o movimento negro se perdeu e passou a ficar se vitimizando, buscando cada vez mais ajuda e, o pior de tudo, dividindo a sociedade. Porque aí fica essa coisa de negros contra brancos, ricos contra pobres, e a gente vai perdendo o que é essencial numa nação, que é nós somos todos brasileiros, somos todos seres humanos, independentemente dessas nossas diferenças de aparência. Ô, Holiday, você já fez parte dessa senzala ideológica? Você foi um cara que acreditava nisso, que a esquerda prega? Ou você sempre conseguiu diferenciar, assim como você acabou de citar, que o povo preto tem que ter a sua autonomia e não ficar dependendo de Estado, não ficar dependendo de grupos que fazem como a esquerda faz? Ou você já foi, na sua juventude, um cara que falou assim, não, essa é a luta mesmo e tem que ser assim? Não, eu nunca tive isso. Na verdade, a primeira vez que eu fui apresentado ao debate sobre cotas raciais foi na escola, com um professor que, eu não sei se ele estava querendo provocar ou ajudar, mas ele chegou numa aula falando sobre Enem, vestibular, falou, olha, vocês vão ter que estudar muito para passar no vestibular, é muito difícil e tal, mas o fulano, Beltrano, Ciclano e o Fernando ali não vão precisar estudar tanto porque vocês têm uma ajudinha. Eu não entendi na hora, né? Eu perguntei do que ele estava falando e ele falou das cotas raciais. E me explicou o que era, porque eu não sabia. E aí aquela ideia de ter uma vaga reservada para mim, ou de conseguir um pouco a mais na nota, né? Porque tem isso também, de você conseguir 10% a mais. Ser favorecido, né? Ser favorecido. Mas só por ser negro, tipo, não entrava na minha cabeça. Eu falei, não, mas como assim? Aí ele explicou. Não, teve a escravidão, dívida histórica e tudo mais, mas ainda assim era um negócio que não descia. Eu voltei para casa, comecei a pesquisar sobre, encontrei artigos, vídeos, etc., e encontrei os posicionamentos mais à direita, inclusive do Thomas Sowell. Eu falei, não, concordo com esse cara. Ou seja, na verdade, quando eu tive acesso ao entendimento das cotas raciais, eu já me posicionei contra, e ela foi o primeiro passo para eu formar os meus pensamentos de direita. E você acha que está mudando cada vez mais? Olha, isso aí, porque assim, você é novo, você tá com quantos anos agora? Eu tô com 26. Aguenta. E porque faz gracinha, não. Porque a galera. Aguenta. Faz agora, gracinha, não. É que a galera de hoje em dia. Ele quer falar sério e fazer uma gracinha. Só pergunta séria. Não é porque assim, você é novo e quando você ouviu isso daí, já tinha as cotas e aí você foi pesquisar. Você acha que tá mudando cada vez mais a molecada que é mais nova do que você hoje em dia, tá pesquisando mais e tá se inteirando mais nisso daí, não? Ah, sim, com certeza. Eu acho que a internet foi fundamental nisso, né? Claro, lá atrás eu também tive acesso a essas informações e criei esses posicionamentos graças à internet, mas hoje está muito mais. Eu acho que o aluno questiona muito mais o professor, e isso faz com que as pessoas meio que não fiquem tão presas nessas ideologias e passem a pensar por conta própria. Eu recebo diversas mensagens todos os dias
de pessoas que ou tiveram acesso ao meu posicionamento de forma distorcida. Tem muita gente que acha, ou achava até pouco tempo atrás, que eu não acreditava que existia racismo no Brasil, embora eu nunca tenha dito isso na minha vida. Mas a mensagem chega distorcida, né? E aí as pessoas descobrem, não era isso, caramba, mas eu concordo com você e tal. Eu acho que isso está ficando cada vez mais comum. Só que, ao meu ver, as cotas raciais ainda são políticas muito consolidadas e não acho que vai acabar no Brasil tão cedo, apesar de quem defende as cotas dizer que é uma política temporária. Mas também é uma polêmica, né?